Timóteo, o jovem que conquistou o coração de Paulo e Deus também. Você já ouviu falar de um jovem que, mesmo sendo tímido e com pouca experiência, conquistou o respeito de um dos maiores apóstolos da história? Hoje vamos conhecer Timóteo, um verdadeiro exemplo de fé, coragem e humildade. Fica comigo até o final, porque essa história vai te mostrar que não importa a idade, a origem ou os medos, Deus pode fazer maravilhas através de você. Antes de começarmos, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like. Assim você não perde nenhuma história incrível da Bíblia. O começo da jornada Timóteo nasceu na cidade de Listra, na região da atual Turquia. Ele cresceu em um lar dividido. Sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd, eram mulheres de profunda fé no Deus verdadeiro. Desde pequeno, Timóteo foi educado nas escrituras hebraicas. Por outro lado, seu pai era grego e, ao que tudo indica, não era crente. Apesar disso, Timóteo se destacou entre os judeus e cristãos locais pela sua conduta exemplar e pelo seu amor a Deus. Sua vida prova que, mesmo em meio a desafios familiares e culturais, é possível construir uma fé sólida. A influência de sua mãe e avó foi tão profunda que Paulo mais tarde escreveria elogiando a fé sincera que habitava em Timóteo desde a infância. 2 Timóteo 1:5. Timóteo era jovem, mas seu coração já era maduro espiritualmente. O grande encontro com Paulo. Durante sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé passaram por Listra. Paulo curou milagrosamente um homem aleijado de nascença, o que causou grande comoção na cidade. Muitos ali quiseram adorá-los como deuses. Mas depois, influenciados por judeus opositores, a multidão virou contra eles, e Paulo foi apedrejado e deixado quase morto. Timóteo provavelmente testemunhou tudo isso. Imagine o impacto de ver alguém disposto a sofrer tanto por amor a Cristo. Quando Paulo voltou a Listra, em sua segunda viagem missionária, encontrou Timóteo já conhecido e respeitado pelos irmãos em Listra e Icônio. Paulo, reconhecendo a fé e o potencial do jovem, convidou Timóteo para se juntar à missão. Aceitar esse convite não era algo pequeno. Significava abandonar a segurança de casa, enfrentar perigos constantes e confiar totalmente em Deus. A preparação para a missão. Antes de viajar com Paulo, Timóteo foi circuncidado. Isso pode parecer estranho, já que a circuncisão não era mais exigida para cristãos. Mas Paulo fez isso para que Timóteo pudesse ter acesso às sinagogas e não fosse um obstáculo entre os judeus, já que todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo aceitou essa decisão com humildade e disposição. Ele colocou os interesses da obra de Deus acima de seu próprio conforto. Assim, preparado e determinado, Timóteo partiu ao lado de Paulo, enfrentando uma série de desafios em diferentes cidades, enfrentando oposição feroz, viagens perigosas e situações que exigiam muita coragem. O jovem discípulo em ação Timóteo não era apenas um acompanhante de Paulo. Ele se tornou um verdadeiro colaborador, alguém em quem Paulo confiava profundamente. Timóteo ajudou a fortalecer congregações recém-formadas, entregou mensagens importantes de Paulo e até mesmo foi enviado para resolver conflitos difíceis em algumas comunidades cristãs. Em Tessalônica, por exemplo, a perseguição era intensa. Paulo teve que sair rapidamente, mas enviou Timóteo de volta para encorajar os irmãos e verificar como estavam se saindo na fé. 1 Tessalonicenses 3:1-2. Sua missão era vital para manter a fé da congregação viva em meio à perseguição. Timóteo também esteve em Corinto e em Éfeso, duas cidades conhecidas pela forte oposição à fé cristã e pela imoralidade. Seu trabalho era árduo, mas ele nunca desistiu. O relacionamento de Paulo e Timóteo. A ligação entre Paulo e Timóteo era mais do que profissional. Era como entre pai e filho.
Paulo chegou a dizer aos filipenses: pois não tenho ninguém que tenha tão genuíno interesse por vocês como ele tem. Filipenses 2:20. Paulo sabia que podia confiar em Timóteo para transmitir exatamente seus ensinamentos e sua preocupação pelas congregações. Nas cartas de Paulo, é comum ver o nome de Timóteo como coautor. 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemon. Isso mostra como ele era um parceiro ativo no ministério. Timóteo, apesar da juventude e da natureza tímida, ganhou respeito e amor de muitos irmãos e se tornou um modelo para todos os jovens cristãos. As cartas a Timóteo. Em seus últimos dias, quando já estava preso em Roma, Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, conhecidas como 1 Timóteo e 2 Timóteo. Essas cartas são cheias de conselhos sobre liderança cristã, escolha de anciãos, pureza doutrinal e coragem para defender a fé, mesmo sob perseguição. Paulo incentivou Timóteo a não deixar que ninguém o desprezasse por ser jovem, mas que fosse um exemplo para os fiéis em palavras, conduta, amor, fé e pureza. 1 Timóteo 4:12. Ele também pediu que Timóteo guardasse o excelente depósito, ou seja, a verdade da palavra de Deus, com todo cuidado, 2 Timóteo 1:14. O tom da segunda carta é especialmente tocante. Paulo sabia que sua morte estava próxima e, com amor de pai, reforçou que Timóteo deveria continuar firme apesar das dificuldades. O legado de Timóteo permaneceu fiel. A tradição indica que ele serviu como ancião em Éfeso, uma cidade onde a fé era constantemente desafiada. Mesmo enfrentando dificuldades, Timóteo continuou defendendo a verdade e cuidando do rebanho de Deus com amor. Seu exemplo atravessa séculos e nos lembra que Deus valoriza corações humildes e dispostos. Timóteo não era perfeito, não era forte por si mesmo, mas sua fé e disposição permitiram que Deus o usasse grandemente. Seja jovem ou mais velho, tímido ou ousado, Deus quer usar cada um de nós, assim como usou Timóteo. A história de Timóteo é um poderoso lembrete de que não importa como você começa. O importante é como você se mantém fiel até o fim. Se essa história te inspirou, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Assim você não perde nenhum conteúdo bíblico que vai fortalecer a sua fé. Compartilha também com alguém que precisa ser lembrado de que Deus usa os humildes para realizar grandes coisas. Até a próxima história.